TED é uma série de conferências feitas nas Américas, na Europa e na Ásia e que tem a finalidade de discutir ideias. A atriz Thaís Araújo fez a sua primeira participação no TED São Paulo em 12 de agosto. Mal sabia Thaís que isso lhe acarretaria mais um ataque racista, desta vez de um agente insuspeito. A Thaís recebeu esse convite por ser uma figura importante, uma figura negra, uma das poucas do nosso Brasil, que tem grande visibilidade e é uma figura importante no empoderamento das pessoas negras, né? E a Thaís fez um discurso voltado para a dificuldade de se criar filhos em um país com tanto racismo como o nosso. Por esses dias, o vídeo com a fala de Thaís Araújo foi divulgado nas redes sociais, na internet, e nesse vídeo ela fala que o filho dela, um filho pequeno, uma criança, ele desperta racismo quando está na rua e que muita gente, quando vê um garotinho negro, atravessa a rua com medo pelo estigma que carrega esse povo tão vilipendiado e tão sofrido, que tem passado por tudo que nós temos visto no Brasil nos últimos anos com o surto de racismo que vive este país. Eu sou mãe de um menino de 6 anos, chamado João Vicente, e de uma menina de 2 anos e 7 meses, chamada Maria Antônia. E a pergunta que eu mais escuto, a pergunta que mais me fazem é: qual é a diferença entre criar um menino e criar uma menina? E a minha resposta, ela é sempre muito imediata, ela é sempre a mesma. Eu sempre falo que eu não vejo diferença entre criar meninos e meninas. Eu estou criando 2 indivíduos, portanto, cada um tem sua característica. Essa minha resposta, apesar de sempre a mesma, ela é uma mentira. Eu vejo diferença entre criar meninos e meninas. O gênero é uma questão. Porque quando eu engravidei do meu filho, eu fiquei muito, mas muito aliviada de saber que no meu ventre tinha um homem. Porque eu tinha a certeza que ele estaria livre de passar por situações vivenciadas por nós, mulheres. Teoricamente, ele está livre, certo? Errado. Errado porque o meu filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné, ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. A vida dele só não vai ser mais difícil do que a da minha filha. Com a Maria Antônia, eu me pego pensando o tempo inteiro quanto nós, mulheres, somos criadas para agradar. O quanto nos silenciam e o quanto nos desqualificam o tempo inteiro. Quando eu penso o risco que ela corre simplesmente por ter nascido mulher e negra, eu fico completamente apavorada. E o meu pavor, ele tem uma razão. Observando o mapa da violência no Brasil, esse mapa é de 2015, é o último que a gente tem, os números são muito alarmantes. Mas nós temos algumas vitórias muito poucas, mas eu queria ressaltar uma.
o número de feminicídio contra mulheres brancas, ele caiu. Ele caiu 9,8%. É muito pouco, porque a gente deseja para as nossas irmãs brancas, mas caiu. Já o número de feminicídio contra as mulheres negras aumentou 54,8%. É ou não para eu ficar apavorada? Thaís Araújo mal imaginava que seria novamente vítima de ataques racistas por conta dessa fala no TED São Paulo. Porém, ninguém imaginaria o autor desse ataque racista. Laerte Rimoli é o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Laerte Rimoli fez uma série de ataques a Thaís Araújo e de deboches da fala dela em seu perfil no Facebook. Intimidado pela repercussão que as suas brincadeiras idiotas que procuram negar o racismo causaram, Laerte Rimoli fez um pedido de desculpas, obviamente que sem nenhuma sinceridade, porque o seu deboche mostrou que ele julga que é exagero, ele negou o racismo. Vamos assistir a fala de Thaís Araújo, um trecho da fala de Thaís Araújo, para ver o que é que provocou esse ataque hediondo, criminoso, ridículo desse indivíduo que está à frente de uma empresa voltada a todos os brasileiros. Os brasileiros negros e brancos pagam o salário desse homem. O mais dramático de tudo isso é o seguinte: a Lei 7.716/89, ela pune toda forma de racismo. E dia desses, há algum tempo, aconteceu um caso muito interessante que foi a punição de alguém que negou o Holocausto. Sim, o Holocausto é a perseguição de judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler. Essa pessoa que foi condenada por racismo, ela negou que o Holocausto tivesse existido. E em vários países do mundo, negar o Holocausto é crime. Eu quero dizer aqui para você alguns países que criminalizam a negação do Holocausto. Aqui nós temos, pessoal, a Áustria, que é o berço de Hitler, a Bélgica, a República Tcheca, a França, a Alemanha, Israel, a Lituânia, a Polônia, a Romênia, a Eslováquia e a Suíça. Mas no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele negou habeas corpus ao editor gaúcho Siegfried Ellwanger em setembro de 2003. Ele escreveu e publicou obras em que negava o Holocausto judaico, motivo pelo qual havia sido condenado por racismo no Brasil. Esse indivíduo ele foi condenado por racismo por negar o Holocausto. No Brasil, se você começar a fazer um discurso de negação do Holocausto, você vai ter problemas com a Lei 7.716/89. Isso vai ser considerado racismo. Você pode ser condenado por racismo se você negar que os judeus foram alvo dos horrores perpetrados por Hitler contra aquele povo. Agora você veja o absurdo, minha amiga, meu amigo. Em um país que, segundo o IBGE, 54% da população é negra, negar o racismo não é considerado crime. Não se sabe de ninguém neste país que foi condenado por racismo, principalmente por negar o racismo, né? Você não sabe de ninguém que foi condenado por negar o racismo, mas você sabe de alguém que foi condenado por negar o Holocausto. Será que isso tem alguma coisa a ver com a cor da pele e o poder aquisitivo de judeus e negros? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Mais uma vez, a gente termina este post com uma certa tristeza pela situação que está vivendo esse país, mas sempre pedindo a você que se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar essa luta contra tudo que está errado nesse país. Nós não vamos desistir. Muito obrigado.